existe nenhuma aventura que a gente faça sem ter as pessoas certas do nosso lado. Então, esses grandes feras aqui, ter meus amigos aqui do meu lado. E eu queria agradecer e contar assim, uma história para vocês. O Jaime, indicado na época pelo... indicado por ele, né? Jaime foi uma história dentro da reconstrução. Porque não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente tinha que começar do zero. E no nosso zero, a gente precisava de muita força. E ter quem comprasse os nossos barulhos. Dia não teve noite. Eu só falava assim, Jaime, eu tenho que fazer o armário. E ele falava, vamos fazer um curso bem difícil. Jaime, eu preciso fazer a bancada. E ele, vamos fazer a gente. E dava. E ele foi comprando os meus barulhos, assim como vários aqui que estão juntos da direção da Academia Brasileira, da Academia do Rio de Janeiro, do UERJ, do Fundão, de todos os lugares. Todas essas pessoas maravilhosas que sempre compram os nossos barulhos. Então, hoje, sim, eu gostaria de esclarecer algumas situações. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Então, eu vou passar a palavra para esses dois grandes gênios, essas duas pessoas incríveis, e eles sabem o quanto são incríveis. Nós tivemos, e eu gostaria de agradecer, eu não posso deixar de agradecer a Colgate, que esteve com a gente, comprou esse barulho junto comigo, porque não adianta a gente ter um grande sonho se a gente não tiver grandes parceiros ao lado. E, Leandro, eu queria te agradecer muito por essa parceria, por esse apoio, porque é muito importante a gente poder realizar esses nossos sonhos. Então, passo a palavra a vocês com muito carinho, e vocês que vieram aqui hoje, e vocês que estão no presencial, curtam muito esse momento. Obrigada a vocês dois, novamente. Obrigada a vocês todos por estarem aqui conosco. A palavra é sua. Vou colocar de volta. Bem, boa noite. Obrigado aí, Eliana, pelas palavras. Estou também bastante emocionado com essa oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, com todo o carinho. Então, a Eliana falou que ela me liga, né? Eu sempre soube fazer as pessoas trabalhar do ponto de vista de inspiração, o fato que eu gosto. E aqui, isso aí eu faço também as pessoas se sentirem bem. Então, a Eliana me ligava, eu sempre tinha alguma ideia, né? Sobre, vamos fazer isso, fazer aquilo, e as coisas foram acontecendo. E acho que vocês estão todos de parabéns. Bom, eu vou começar exatamente como a Liana começou, da importância, né, de uma academia, né? Uma importância de uma instituição. Nós não somos nada, ninguém, se por detrás da gente não houver um suporte de uma instituição. Isso faz parte da ciência, né? Quem faz ciência não discute a pessoa, discute o que a pessoa faz. Quem produz de conhecimento. E a mesma coisa, você tem importância de uma instituição ou de uma academia, do ponto de vista de posicionamento sobre questões que não há consenso. Então, a academia sempre esteve presente. Então, me lembro aqui dessa participação durante aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Nós também, junto com a Diana, idealizamos uma série de conferências de suporte. Naquela época, eu era professor colaborador. E a gente conseguiu reunir o Cassiano e a Maria Luísa. Infelizmente, a Maria Luísa não pôde participar dessa vez. O que mudou, né? Dessa atividade para hoje. Estou eu com o Cassiano, mas eu estou com o Cassiano há muito tempo, né? Você sabe, eu estou curso com o Cassiano desde 2009, mais ou menos. Vou apresentar alguma coisa aqui de curso e nós demos uma inteirinho, como em 3 capitais, acho que em uma semana cobrimos 3 capitais do Nordeste. O que mudou da última atividade para essa? Outra questão importante aqui, que é esse posicionamento sobre a parte de discussão de projetos de. Então, essa discussão é super importante, porque, de alguma forma, por falta de conhecimento, por outros interesses, acabou respingando na importância do fluoreto na redução de gás. Então, eu vou discutir, basicamente, aqui a parte de fluoreto, depois o professor Cassiano vai dar continuidade. O que mudou é que eu era professor colaborador. Então, estou aposentado há 3 anos, e quando se aposenta, você pode continuar como professor colaborador. Então, estou como professor colaborador da faculdade, fazendo pesquisa, e atualmente, desde 5 de dezembro do ano passado, sou professor emérito da Unicamp. Então, esse é considerado uma honra. Então, para nós, da odontologia, é importante também conhecer isso, saber como que a odontologia se insere em uma universidade. Então, ter professor emérito da área de física, da área de química, é normal. Agora, ter professor emérito dentista dentro de uma universidade é quebrado. Eu sou o primeiro dentista da Unicamp que é professor emérito. Então, é importante para nós, da odontologia. Então, eu sempre procurei defender a odontologia e colocar a odontologia no patamar dentro da universidade de igualdade em competição com as demais áreas do conhecimento. E, iniciando essa apresentação, eu tenho que declarar
eu não tenho conflito de interesse a respeito aqui da participação, do apoio da Colgate. A Colgate está me pagando a passagem de avião, eu sabia ficar aqui. Então, esse é o meu compromisso, foi só esse. E eu não vendo produtos, principalmente creme dentais. O que eu faço, sempre fiz, é negociar ideia. E negociar ideia não tem preço. Então, sempre me convidaram para dar curso, etc. Eu não pergunto quanto que eu cobro, eu não cobro. Se você for discutir dinheiro, a conversa não avança. Mas eu tenho um conflito de interesse hoje, né? Porque eu vou acabar falando muito do livro que eu escrevi. Como eu vou ter um conflito de interesse, eu trouxe um para sortear entre as pessoas que estão aqui. Então, vou sortear um livro para ter essa parte de conflito de interesse compensada. E como é que nós dividimos a apresentação? A apresentação foi dividida, esse slide já é, como eu estou aposentado, eu não tenho mais assistente viva, né? Então, eu tenho assistente artificial. O meu assistente artificial é o robozinho do ChatGPT. Então, eu converso com ele para criar slides. Então, eu quero sempre criar slides, porque eu vou fazer uma introdução da parte de floreto, e o professor Cassiano vai dar continuidade. Ele é perfeito. Ó. O seminário foi realizado após reações negativas, vivido no Brasil, com esse creme dental, e minha ideia aqui é fazer a defesa do floreto. Porque as pessoas não entendem, Paulo, que é floreto estanhoso. O que tem que ver o floreto com o estanho? Né? É um pau, né? E como muito não pode ser, o culpado é o marido ou a mulher. Daí tem que fazer diferenciar o que está ocorrendo. Então, nessa apresentação, eu vou discutir o que tem no creme dental, do ponto de vista da importância dele principal, e, focando no floreto e focando no que ocorreu com esse creme dental, com o floreto estanhoso. E o professor Cassiano vai falar sobre a parte específica aí de benefício. Bom, se eu fosse falar de dentifrício fluoretado aqui que está no meu livro, é 21% do livro. Porque é a minha vida. Então, desde 1980 eu trabalho com esse assunto. Então, eu conto uma história do que ocorreu com o dentifrício no Brasil. Então, 21% do conteúdo do livro tem de tudo. De segurança e toxicidade, que eu vou discutir aqui do que ocorreu com esse creme dental. E, só que essa parte de segurança e toxicidade não está no capítulo de dentifrício. A parte de segurança e toxicidade no livro está no capítulo 3. Então, no capítulo 3, é que eu comecei a discutir, desmistificando os riscos da floreto e odontologia. E essa discussão sobre a parte aí de alergia, sensibilidade a componentes de dentifrício está aqui. É muito comum, colegas médicos nossos falarem que há alergia a floreto. Sem prova nenhuma, né? Isso está bem claro lá no capítulo 3, eu vou abordar de novo aqui, que o floreto não é um alergênico. Isso é conhecido pela Academia Americana de Médicos Alergistas, que fizeram uma reunião em 1979 sobre o consenso sobre esse assunto. E até hoje as pessoas não aprenderam. Então, vou discutir mais adiante. Especificamente sobre o que aconteceu com o creme dental, não é novidade nenhuma, né? Pode ocorrer com creme dentais. Então, isso aqui está escrito desde 2002, do Congresso Paulista. Eu escrevi sobre dentifrício, como escolher e como indicar, e uma das partes era discutir flavorizante. Então, os flavorizantes são utilizados para dar sabor e atingir o gosto de cada consumidor. E desde lá, naquele tempo, eu já tinha visto, eu já escrevia lá que esses flavorizantes podem levar a problemas de queimação da mucosa, desde o problema químico até o problema alérgico. Não é novidade nenhuma, conhecido muito tempo. O que mudou? Mudou que hoje eu uso o robozinho. Eu converso com o robozinho. O robozinho eu converso em português, como eu voltei agora no Congresso Internacional. 2 congressos internacionais, eu preciso falar em inglês lá. E daí eu participei de uma parte de pôster, só de apresentação de pôster, mas depois de apresentação de cada pôster na Organização Europeia de Cárie, você tem pôster de discussion. Você tem 2 minutos para resumir o seu pôster e 4 perguntas. Eu falei para o robôzinho, olha, tem 2 minutos para fazer um resumo do que eu vou falar e 4 perguntas. Assim. Perfeito. Está aqui, ó. Está aqui o que você tem que falar. Eu dei o primeiro histórico para ele. Ele está aqui o que você vai falar. Vai dar 2 minutos e 15 segundos. Eu não pedi para ele perguntas, né? Todo mundo fica pensando, o que essa pessoa vai perguntar? Né? Ele tomou a iniciativa e falou assim, olha aqui, possíveis perguntas que você pode receber. Porque a casca do ovo,
usou casca do ovo ao invés de esmalte. Que é exatamente são os produtos formados na reação química. Agora, depois eu vou preparar para as perguntas aqui, mas não estou preocupado com a pergunta, porque o Cassiano vai responder tudo. Então, eu vou fazer a apresentação, o professor Cassiano depois responder todas as perguntas que tiver. Bom, e para essa minha apresentação aqui, eu escrevi por robozinho como eu tenho me comportado nos últimos tempos. Há muito tempo eu começo minhas apresentações com conclusões. Eu nem sabia por que eu começava com conclusões. O próprio meu livro começa com conclusões. Eu tinha uma explicação porque eu começava com conclusões. Daí eu escrevi por robozinho. Eu tenho uma apresentação. Começo pelas conclusões e depois apresento os argumentos que me permitiram chegar àquelas conclusões. Ele respondeu: excelente estratégia, professor. Começar pelas conclusões reforça a autoridade e conduz o público com clareza e segurança. Ele é interessante. Ciência, riscos percebidos e decisões clínicas. Seu encadeamento está muito bem estruturado em 3 dimensões. Eu escrevi para ele aquilo lá. Porque eu também, na minha vida, eu aprendi o seguinte: se você não consegue convencer uma pessoa com 10 argumentos, você não use 100, você não vai conseguir. Agora eu faço para você vai escrever uma introdução de um artigo para mim, não escrevo 2 páginas que eu não leio. Passar 2 páginas. O prazo é o meu limite de leitura, de clareza, de entendimento. E o robozinho foi mais além. Ele montou de uma forma que eu consigo dividir em 3. Ele dividiu as 10 conclusões que eu vou apresentar para vocês em 3 tópicos. Daí, por que começar pelas conclusões? Então, ele que inventou lá. O método de quem já deu bastante para saber que é uma didática assertiva, base sólida, mais que dados. A palestra mostra como pensar, mas não só o que pensar. E é uma parceria de um professor que ainda tem inteligência natural, o robozinho que trabalha rápido. Eu, como eu sou muito rápido de raciocínio, arrumei alguém que é mais rápido que eu. Então, está sendo mais fácil de trabalhar. E ele dividiu minhas conclusões que eu vou apresentar aqui. Ele fez blocos de coisa. A minha ideia era dele em 3 vezes. Mas eu não sabia escrever. Eu disse: não, você montou uma coisa excepcional. Primeiro você responde. Depois você responde como funciona e o que importa. E por último, você fala o que observar e alertar as pessoas. Aí o que é? Aí estão minhas conclusões do que eu vou falar. A primeira, racional da Floreto. 2. A forte base científica para o uso de benefício e segurança. Você tem certeza do benefício e segurança do uso. Como funciona o que importa? A eficácia depende da biodisponibilidade. Você tem que estar biodisponível no creme dental, o conceitual tem eficácia. Todos os sais de fluoreto funcionam. Se o fluoreto estiver soluto. Então, todos os sais, aqui discutindo é o chamado fluoreto estanhoso, que tem o anifluoreto e o cálcio estanho. Então, todos funcionam. Agora, o que esse fluoreto estanhoso tem? Como ele é diferente, ele tem um terceiro que trabalha tanto quanto ele ou mais. O terceiro, que é estanho, oferece um efeito adicional contra a que a gente viu, mas tem outros efeitos que o professor Cassiano vai discutir. E observar e alertar as pessoas. No uso de dentifrício fluoretado. Fluorose dentária é o único efeito colateral conhecido. Então, muito pouco do que funciona. Fluoreto não é alergênico. Eu vou mostrar.
Alergia a dentifrício é rara. Ocorre e está ligado ao flavorizante. Porém, alergia ao estanho, mas existe. Então, aí vem a importância de instituição da academia. Como academia. Se posicionar frente a uma questão e levar essa questão para discussão. O que está faltando no creme dental? Coloca lá a embalagem. Fica preocupado com fluorose, com morte e outros. Não seria muito simples, né? Colocar nesse creme dental que tem todos tem flavorizante, tem flavorizante, um alerta. Ele poderia estar em todos os cremes dentais. Descontinho imediatamente o uso, por exemplo, se eu for na cavidade bucal. Se eu for no Brasil, é um cascateiro, né? Em que o problema foi ocorrendo, médicos e dentistas não acreditaram naquilo e ficaram dando anti-inflamatório para o paciente. Isso foi uma cascata de erro e uma coisa super conhecida, né? Há muito tempo. Bom, aí eu comecei já a minha apresentação. Agora eu tenho que dar tudo aquilo que eu falei. Essa é a linha de raciocínio que eu fiz. Tem uma unidade, tem que ter um roteiro diferente, tem que ter responsabilidade científica, tem minimizar risco, mas mais difícil que não tem só e eu começo por aqui. Então, tem uma formulação complexa, né? Ela tem que sair de tudo. Começa a então, tem que sair do tudo e manter toda essa composição uma forma coerente. E essa formulação aqui, eu vou começar por dois componentes, o operativo e o terapêutico. Então, o operativo e o terapêutico é importante do ponto de vista da situação de carga e do a gente ele está na forma de sai, seja ele agora, o único que tem que ter é o então, para exemplo, tem dia de controlar lá, controlar o filme, e tem episódio que tem que ficar uma material. Então, o tratamento perfeito. O tratamento perfeito é o estranhoso. E esse todo efeito de carga por ele gera o poder na boca e aí então, o é importante aí na questão de carga. Aí você não vai entrar nessa discussão. Então, essa tabela do modelo ela sintetiza tudo. Então, todos tem esse carga comprovado. É o único saldo de processo aqui, função do índice, tem esse carga que pode ser e o estranho da inteligência probiótica. Diferencial dele da maioria das informações, ela é perfeita. As conclusões suporta isso porque eu tenho mais racional da floresta. É o mais racional da floresta, porque também tem um tipo de coisa da floresta na boca. Eu pedi para o pozinho para eu lá, para comprovar o correto. E eu não vou dizer que é muito mais quente. E está dentro da exploração mais quente. Tem que ter mais informação maior de PPM, o grande ventolor, é o diário, é uma só intensiva, é a segura, é uma característica para o paciente. É o paciente está preparando, é o paciente aplica. E isso praticamente não tem mais informação dessa assunto. Porque agora, em função da segurança e da eficácia da floresta no creme dentais é considerado da saúde medicamente à saúde. Não é medicamente à saúde para quem? Para ser usado para todo mundo na concentração de 1.500 ppm, qualquer tipo de sal de floresta. Então, tem qualquer tipo de sal de floresta. E mais além. A Organização Mundial da Saúde sinalizou. Ao considerar que é um medicamento essencial,
você vai melhorar a sua qualidade, que é o que o Brasil teve academia, nossa academia tem batalhado muito, que é o que e tem mil de todo mundo. E aí é o problema na Brasil. Nós temos regulares brasileiros, contém carboidrato natural. Carboidrato é um sal sem cal. E cal você condensa muito. Ele deveria encontrar um trato, mas sempre tem que encontrar mineral, que tem volume e não fica bonito. Então, a grande preocupação nossa, e a academia entrou nessa questão, que nós devemos ter um artigo sobre a necessidade e a urgência da regulação brasileira ocidental. E esse é um problema de saúde pública que requer a sociedade colocou. E a academia posicionou a empresa, e aí é importante a academia posicionar. Porque essa regulamentação da vida, ela faz estabelecer o máximo de corretor com o dele, não quanto é que tem que ter lúdio para ter carboidrato. Então, essa é aqui você me colocar a importância da academia. E só agora, recentemente, a Anvisa, através dessa consulta pública, está sinalizando que a academia trabalha do ponto de vista de ter qualidade minerais no Brasil, principalmente pelo pessoal de menor poder aquisitivo, que é o que aprenderam então, isso aí é um lúdio, para que todos os brasileiros está muito, principalmente para a organização por mais do que consumir dele. Então, essa é a importância da academia. E é importante a academia mostrar aqui qual a da academia eu dou aula para os alunos da aqui, como é que eu dou aula? Primeiro, eu pergunto ao aluno e dou aula das perguntas dele. E eu perguntei para os alunos esse ano, você teve conhecimento da consulta pública, sobre qualidade da área de energia aberta, etc., tal. Tem conhecimento dos alunos? Aí é importante a academia. Após a aula, 50% dos alunos ler e tudo que tinha em aula. Então, resumindo a discussão de qualidade, é para ser usado do mesmo jeito. Estamos ganhando não precisa ter boca. E daí é importante andar para o risco dentro da exploração é a criança. Então, eu trabalho com a criança há muito tempo, também em 2002, perguntando para as crianças, não. E depois a gente vai confrontar aquela criança que envia para a gente uma foto a criança chorou, é uma chorada, o que a criança respondeu? Por quê? Porque eles resolveram tudo isso. Então, provavelmente, como eu já falei desse colar há 20 anos atrás, eu sempre respondi, provavelmente, pai da criança, 20 anos atrás, está lá, atrás dentro. E você tem ciência, né? De que a prevalência solar no Brasil não preocupa. E que a semelhança do que ocorre em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde tem água, que preocupa mais de qualidade da vida. Então, aí essa colocação aqui, dentro de tudo passa para o Brasil, tem lógico, e mais importante aí da discussão da área da saúde. Nós podemos tratar da pediatria médica com o professor titular da pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Danilo Miranda. E é o que eu capítulo da se ele for colocar o que é geral do Flores? Quanto vale para tratar? Precisa muito mais ainda o público. Esse cliente de legal, isso é aqui é comprovado no último levantamento local, mostra aí uma associação no Brasil de termos de 2018. Dependendo do Brasil, eu falo mas a mais importante foi 23% colocar o carro dentro dele para importar para a consumo da noite do dia do Brasil. Em setembro de 2018, 50% da trabalhadora. Isso não viu nem pouca coisa que conhece isso. E foi interessante. Isso foi o Brasil está fazendo aqui. O que o Brasil está fazendo? Não tem nada. Em termos de idade. Mas o que é mais importante é ética. O que você faz no passado?
Você recomenda que vai para casa? Já fiz livro aqui. Ética e a transação da pesquisa. Então, eu sempre além da pesquisa, eu sou uma parte de ética. Meu neto tem alguma vez. Dei uma para ele, vou por ele. Ele foi. Eu estou discutindo, estou voltando tempo. Tem lugar para voltar tempo? Meu neto é pouco dentro da saúde. Só falei da questão da saúde. Agora eu não uso a questão da saúde. Desculpa, e dentro da saúde. E aí, quando o problema é 12 anos, e agora ele disse, vou, boto minha idade e assina tudo. Eu tenho assim, namoradinha minha, indo na parte final, e depois encaminhando batendo. Só que eu fiz na voo, mas eu vou explicar por aqui. Então, no primeiro caso, está uma composição, tem uma outra parte, que é importante, limpeza e monumental. Tem o já que é o floreio, e tem uma série de outros. Vou fixar aqui duas posições. Entre estar relacionado mesmo com o mercado aqui. Que é o que é do aquela estrutura, mas não dá. Isso eu vou mostrar aqui, vão entender. Isso aconteceu. E uma parte ela vai falar da boca do filho. Eu vou mostrar logo a explicação. Aí eu levantamento da literatura. Fui no povo médio e perguntei para o médio. O que acha conhecimento sobre a alergia oral da vontade para a 17. Primeiro trabalho é uma questão de 68 sobre a alergia de contato. Falei, gente, progressão. Aí por um pouquinho, né? Coloquei uma ordem cronológica, decrescente e me deu o que estava relacionado com a ele falou tudo, nós estamos vendo aqui que praticamente tudo aí são agentes laboratoriais. E tem a gente que tem tal de carbono, eu li é carbono, mas é um produto lá daí, e aqui é o estranho. Então é tudo aí, também está o estranho do floresta. O que o floresta é muito? Aí eu falei, não, a sensibilidade pode ter alguma coisa importante. E a minha mão aqui é discutir isso. E a tua tempo dentro de tudo isso. Isso aqui foi para o ele ligou para mim e falou assim, ó, fiz a aplicação para o paciente aqui, o paciente era muito chato, foi o já. Falei, olha, era minha lá tá no morreu lá e foi só o gel. Tudo bem, manda aqui, que nós vamos fazer uns 10 anos na época. É o céu lindo da faculdade. E eu fui para uma firma aqui no Rio, todo dia. Eu não lembro mais quem era. Todos os dias, demos 10 anos. Esse trabalho foi apresentado aqui no Rio de Janeiro, em 2005. Mário era presidente da Breve lá. Então aí nós estamos dando orelha como alergia a um produto. E aqui, que nós estamos vendo isso, já está um dia para uma professor, está acontecendo um problema na papa. Só com você. Você só com você não é normal aqui. Pressão de sensibilidade, a criança está normal. Você só com você, não, isso também. Aí eu já me dá o presente. Daí quando eu apertei a alimentação, eu falei, pode desagregar. Semana seguinte, ele foi mandar da guerra, o Google, que você consegue comprar alguma parte, eu estou reclamando, que está dando o ouro da boca. Isso é nós estamos organizando. Então, eu não entendo punho, mas não tem mais. Aromatizante, o protocolo está aqui, chama queimação, então não é seletivo. Aí já é outra, então, queimando. Eu botei uma foto durante o corpo. Não, você tem que mostrar esse corpo. Aí ele eu fico brigando, mas apresentar da melhor maneira. Isso daí é alergia. Esse é alergia. Esse é um tipo de alergia. E aí eu dou dois casos de contato com a parte europeu. Que foi importante no trabalho, nada vamos fazer na que fizeram dano para virar
todo mundo lá, sempre correndo, usar o semana mais procura negativo. Aqui, deve ter muito pessoas alérgicas, porque esse próximo dente é alérgico, a luz é então, liberdade de habilidade, é o problema da alérgica. Nem a gente. Então, qual é a conclusão? A conclusão é nós compromisso com a ciência, com a população. A mais continua acompanhando com seriedade as dezenas de envolvendo o outro, mas o foco não é proibição. Meu papel como cientista e cidadão é apoiar as evidências, proteger o bem coletivo e agir de reto a responsabilidade. Todos nós vamos aqui sobre esse assunto. Eu vou perguntar para você, como eu vou de janeiro, a história maravilhosa, que vai pegar a praia. Aí ele deu assim, boa sorte, vai ter pergunta, que teve a marca para Obrigado. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, simplesmente a nossa tendente Ana, pelo convite, pela ideia, e dizer que está dividindo esse espaço com o amigo sempre é um prazer. Nós já estamos em vários países, o professor Jair me conheceu, o professor Jair, quando eu estava na graduação, todos vocês sabem a minha formação no biólogo, quando eu conheci o Jair, assistiu a primeira apresentação que ele disse para mim, troca o orientador. Então, essa sutileza dele foi muito importante para mim lá, e ele procurou o biólogo, e daí a vida mudou, eles sabem disso, essa situação, mas a ideia hoje é a gente discutir um pouco aspectos relacionados à floresta. E o professor Jaime, hoje vocês viram que ele está trabalhando bastante com a ajuda do seu assistente virtual aí, e ele fez com que eu tivesse um fim de semana de muito trabalho, porque ele publicou isso aqui, essa foto apareceu. Eu recebi perguntas bullying o fim de semana inteiro, perguntando quem era lá, até a minha mãe respondeu no Instagram, esse não é o meu filho, então assim, eu trabalho, por favor, faz um pouquinho também do louco, mas assim, estamos aqui nós dois para discutirmos um pouco a questão do eu gostaria de inicialmente parar com aqui, a minha realidade pela guia, mas tem a feita a aérea, e eu sou professor da Universidade Pública Brasileira, e também tenho um pouco das diferenças, eu também tenho vários sim, mas eu não sou funcionário de professor independente, e atuo como científico em algum momento, mas por isso eu gostaria de parar esse vídeo, não esqueça. E a ideia é que eu estou falando para uma formulação difícil de fenômeno, uma placa, as pessoas do nosso local, a litose e visibilidade, que são, na verdade, algumas das funções desse ente tem uma ação mais com pessoas. E eu sempre gosto de lembrar que faz parte da raiz da imunologia. Esse é o sorriso mais estudado na área da ciência das artes. Ou seja, as pesquisadores de arte muito estudam o sorriso da Gioconda, o sorriso da Mona Lisa. E dentro desse estudo sempre tem uma pergunta. Por que esse sorriso não mostra os dentes? E a resposta que tem hoje porque ela era sustentada. E porque nós estamos aqui para transformar o sorriso, se possível, para que as pessoas possam rir com dentes, que essa é a nossa missão. E para o sorriso com dentes, nós precisamos trabalhar o conceito, tanto a área quanto as doenças naturais, áreas demais prevalentes na capacidade vital das pessoas, são doenças crônicas. E o fato de serem doenças crônicas requer cuidado crônico. E um dos cuidados crônicos vai ser, sim, a realização de um controle o mais básico possível. Para que a gente possa sempre ter sorrisos como esse que fazem parte do nosso imaginário ideal. Mas apesar disso, a gente gera uma formulação que eu tive dificuldade de coletar enorme na América Latina, a prevalência de gengibrite em adultos é de quase 100%. Pouco país tem isso. E a extensão dessa gengibrite varia de acordo com o país, mas pelo menos 20-25% de cícites sangrantes na boca dos adultos. Ou seja, nós temos muito a trabalhar
disso nós precisamos melhorar a qualidade do controle do perfil, que é uma das formas de conseguir prevenir isso. E nesse sentido, o paradigma anterior era que qualquer benefício praticado desenha flúor. E eu isso não é mais simples. Se tem flúor, tem flúor disponível. Se tem flúor, em quantidade mínima e suficiente. E ele também vai ter outras coisas que vão minimizar as dificuldades, tanto de motivação, quanto de destreza, quanto que seja para a de um bom perfil. E, professor, nós temos uma série de limitações que chamaram isso, que são todos iguais, e fizemos 3 estudos, eu, 3 revisões, mas assim, a ideia é a gente não coloca os dentes todos no mesmo balaio e coloca como se não fossem a mesma coisa. E por isso, motivado pela professora Maria Luísa Vieira, que estaria também convidada, não tendo a agenda de hoje, nós escrevemos um livro que é disponível gratuitamente online a respeito de diferentes produtos que a gente tem de álcool. Provavelmente não poderíamos fazer uma atualização dos produtos que estão aparecendo. Realmente é algo que com o Paulo meu direito de poder contribuir para a população e para os colegas a respeito disso. Mas a premissa básica da odontologia é que o controle mecânico é o primeiro a ser utilizado para cá, tal, a odontologia mundial, mas, na verdade, a gente sabe que a gente pode nos ajudar algumas vezes. E esse agente químico, eles podem nos ajudar com o conceito do controle pode não só mecânica, mas mecânica. E aí, com um controle mecânico, a gente consegue tratar a área individual, prevenir tratar a área individual, prevenir tratar cada nível mais proporcional, nós temos muitos benefícios para isso. E quem nos mostrou isso claramente foi um clássico, o professor Gerardo, que na verdade durante 30 anos, com perdão da palavra, encheu o saco dos consultores, muita placa dele para parar de fumar, e até os 18 platos lá vão essa área de tratar o mortal, mais pessoas maravilhosas lá pedindo. Mas eles mostraram que nesse período a incidência de doença mental e a mortalidade está bastante baixa. E o que eles observaram para 72 para 2002 aumentou o número de pessoas da população até eles mostraram que o monitoramento esse benefício de manter um alto e esse de cuidado da saúde é pequeno. Mas recentemente, a Vicky Belo e o Manu Tavares também fizeram uma análise da literatura, especialmente da literatura tal, e viram que, infelizmente, a maior parte dos estudos que fazem melhorar o controle que é uma forma, não uma forma diferente de olhar para aquilo que a gente chamou de placa lacaniana. Eu estudei nos anos 80 na universidade, no terceiro semestre tinha placologia, onde se estudava a placa lacaniana. Isso já não existe mais, que os conceitos estão mudando. Mas o conceito de biologia é um conceito diferente da engenharia, e olha isso aqui, que não tem como colocar cloro para poder resolver isso, tem que limpar, mecanicamente remover. Isso não é diferente nas áreas superficiais, onde existe esse organismo complexo, formado por canais de comunicação, são diferentes de bactérias, e que, portanto, demandam uma remoção mecânica. E nós não temos como viver sem o filtro. A gente precisa achar a maneira de viver em simbiose com o filtro e não deixar que a desbiose tome conta dessa questão. Então, a ideia é conviver com as nossas bactérias, nossos filtros, ela é muito importante. Então, também dá para a gente achar que esterilizar a água seria um tipo de solução um pouco inteligente. Para que a gente possa ter um filme controlado, a gente precisa, e ele está trazendo a gente precisa de escopo. E portanto, a melhor forma de colocar o flúor, que também é unindo a escova com o dentifrício. E evitando que a gente tenha outras cidades, mas para que a gente possa realmente controlar essa necessidade, nós precisamos mecanicamente remover o pelo. E aqui só sabemos tipicamente a gente não pega, e vocês estão observando aqui é um tecido dentário, e aqui o filme formado. E aí essa pessoa recebe um cheiro de clorexidina. E aí quem vem dele tem célula, quem é amarela, célula sem inflamação. Então, se a pessoa só usa clorexidina, mata as células bacterianas e estimula o movimento das outras. Isso que demanda, sim, controle mecânico também. A gente vai lá, mas não tem como, claro, tem que mudar.
coletivo não é a solução também para essa situação. Então, na verdade, nós temos que entender que existe na proliferação do conhecimento, o papel do sujeito, está aceitando esse desafio de discutir isso, né? A própria indústria teve essa ideia de aprender a suportar, não a ideia de justamente nós precisamos discutir essas questões, né? E, portanto, os benefícios, como algum tipo de agente químico, eles são muito para todas essas coisas aqui, que na verdade acaba aparecendo. Só é rara a pessoa que consegue ter um tão bom, né? São cientistas que não demanda nada de algum princípio, né? E, portanto, para diminuir o problema a gente pode tentar compensar, sabe? Lembrando que quando você pensa em higiene bucal, na cabeça das pessoas, elas vestem a língua que é e passa de gente. Ninguém pensa em tal, ninguém pensa em escova elétrica, isso. E sai não sei se pela felicidade da nossa aquela tendência só para offline, né? A pessoa eles dizem uma palavra, uma responde com outra. Quando a respeito de saúde bucal, sabe o que vem? Não vem. É assim. Então, é importante que a gente não deixe de usar os benefícios que os treinos renais podem ter, porque o benefício ele é um agente de controle mecânico, é um agente de controle químico e é de aplicação farmacológica. Então, ele tem essas três funções que a gente pode fazer. Claro que as funções tradicionais que eram dadas naturalmente eram para os manchas e as coisas boas. As pessoas que não usam os dentes, elas têm os dentes manchados para fazer o jeito. Mas depois de um certo tempo, eu que a gente terapêutica teria um importante até que se estabeleceu que graças ao leite tem sempre. E aí onde entra isso poder bem. Na verdade, eu tive o privilégio de ser convidado a escrever de um especial da conferência agora em novembro de 2024, fazer a sumarização da evidência que existe sobre o delício com e nesse volume existem um deles outro de mancha e um final de mostrar essa relação. E, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é rapidamente alguns dados dos estudos que são feitos em diferentes países, né? E acho que é uma informação bastante importante. O Colgate Total, ele unificou todas as fórmulas do mundo. O Colgate Total tem aqui no Brasil, é igual ao que tem nos Estados Unidos, ao que tem na Espanha, tem na Índia. Não existe diferença. Houve um momento em que houve uma diferença entre as populações, mas já faz um tempo que não existe diferença. Então, entre as populações, e aí, o que acontece? Existem estudos mostrando os efeitos desse sobre plástico, a fertilidade, a litose, os efeitos também de erosão e manchas. Obviamente, eu tenho trabalhado mais, os focos são mais relacionados às atividades horizontais, como placa de gingividite, a litose e a sensibilidade, e claro, os efeitos como todo. E aí então, já vimos no time que a consequência da presença de um delício que foi outro casamento, ele falou como perfeito, casamento terceiro, mas eu acho que realmente o plano tem potencial na questão, né? Mas isso aqui é muito importante. Eu sou professor de trabalho, eu fiz. Ela é muito mais importante na presença de carne coronária, a questão de saúde, sem dúvida nenhuma. Mas o controle do biofilme na qualidade é fundamental. E nós temos hoje uma era, graças a ti e a mim, as pessoas estão envelhecendo com bem. A tia minha, eu fui de qualquer maneira, graças à odontologia. E nós temos novas filas, estão envelhecendo, tendo expectativa de vida maior, diminuição de salivação, alimentação noturna. E aí essa é uma realidade que nós enfrentamos em sabe que esse é um grande problema. Não só a qualidade do ar em científicos, como a qualidade do ar em sociedade, grandes estações. Essa é a maior cabeça de alguém tem uma demanda da paciência. Então, o controle do biofilme é uma realidade na área coronária, sim, mas ela é muito importante na área coronária, muita gente precisa, mas fundamentalmente ele é uma forma de aplicação
algo mais complexo, né? Lembrando também, a gente tem correlações entre focos específicos entre a atividade e gente. Então, pensando estamos lidando com doenças. Toda a educação da saúde tem que incluir muitas coisas, inclusive dentro disso, que nem todos os dentes são iguais. E o professor Jamil bem lembrou, no aspecto referente à realidade, o extremo cuidado que a gente tem que ter quando usa os dentes de e que não são eficazes para algumas pessoas que ele precisaria. E também lembrando, né, gente, que em época de tantas desinformações, é mais chamado a gente ainda, que às vezes dentro da odontologia, e eu vou pegar alguém, mas ela chama dentista que seja contrário à doença. Eu me pergunto em faculdade, a dentista se formou. E essa é uma faculdade para fechar. Tem bastante para fechar alguns. Mas isso é só uma colocação um pouco mais entender nessa questão. Nas doenças periodontais, não há dúvida nenhuma que nós precisamos do controle do biofilme. Nas doenças periodontais, uma nova doença também estamos implementando, tanto que qual é o efeito desse biofilme orbicular em 2020? Aqui tem um estudo de 6 meses realizado na China, tá? E aqui a gengival, o percentual de redução, quanto maior, mais alto, melhor é a redução. Então, veja o dente benefício controle frenoso versus o dente benefício controle negativo. Uma redução muito maior índice gengival, uma redução bastante maior também em 3 e 6 meses de placa, uma redução bastante maior também em severidade de sangramento gengival, presença de sangramento vermelhidão, e também uma redução maior na presença de placa visível, de placa mais espessa. E aqui o dado bastante interessante é a redução de sangramento gengival, certo? Em áreas a redução em áreas de superfície interproximais. Ou seja, também veja, sem uso dental, reduz muito mais. Isso é uma prova científica, não é para não usar dental, mas é para mostrar que reduz sem uso dental, tanto em termos de índice gengival, como em termos de placa. Então, esse é o benefício que a gente pode ter para aqueles que não têm certeza, que não utilizam, é um benefício. Também nós temos que lembrar que a formação de sal atrapalha o desenvolvimento da doença dental. Eles não interferem na remoção do sal, eles interferem na formação do sal. Portanto, eles não são mais adaptativos, eles não interferem na geração. E como o preferido, do feito pelo benefício total, e essa é uma visão temática que mostrou o efeito superior vertical para o benefício preferido nos dois estudos que foram incluídos. Também se estuda muito hoje a questão do manejo da glicose, e no manejo da glicose a gente tem que lembrar que o controle do biofilme supragengival é muito importante, assim como o controle do biofilme sobre a limpeza da área de saúde lingual. Mas no que concerne ao controle do biofilme supragengival e a glicose, nós vamos ver aqui uma redução com o benefício que nós estamos conversando, de 7,2 para 4,16, devolvendo para essas pessoas que tinham extremamente desagradável os níveis da normalidade, sendo que no controle não aconteceu da mesma maneira. Então, isso é algo extremamente importante, porque na redução da glicose, especificamente colocando a vista por medições organolépticas, há uma redução bastante importante. Em relação à hipersensibilidade da área, também é um problema que nos afeta. Nós vamos ver que o colesterol reduz a nas vistas. Ou seja, ele obriga como muitos outros agentes da hipersensibilidade. E isso tanto em glicose, gel ou como tem que ter. E aqui, considerando uma das revisões narrativas da literatura mais completa que a gente tem até hoje sobre hipersensibilidade da área, pela doutora Nicolau, nós vamos ver que, juntando todos os resultados, mostra que há que o efetivo para isso é suportado por evidência de alta qualidade. E aqui a gente tem, então, em termos da investigação feita com o benefício que nós estamos vendo hoje, é uma maior observação sobre quando se usa esse benefício em relação ao que usa um benefício. Então, isso mostrado para o indivíduo, mas o estudo indivíduo olhar período de 7 dias, vai mostrar a hipersensibilidade ao multiplacar. Então, quanto mais ele adentra a força de pressão, que é uma sombra, e ele
específica para isso, e nós vamos observar que o dentifricio poliuretanoso a resistência à salinidade. Então, eu também tenho feito bastante interessante em e na sensibilidade ao ar, a medição é o contrário, a gente vai ver que em janeiro nós temos uma redução maior em período de 7 dias, que é um período que se usa para alguns tipos de dentifrício, justamente porque a gente não quer ter que esperar muito tempo antes, 3, 4 semanas para o início do efeito em dentifrício. Voltando para aquela revisão sistemática da literatura, que não é feito pelo eles mostram que uma parte de dentifrício tem um efeito positivo na redução de calcular a dentifrício e mancha e halitose. Então, a gente tem evidências bastante consistentes de que ele funciona em todas essas múltiplas funções que são de nosso interesse. Eu não trouxe os dados de manchamento, também existe nesse outro estudo aqui, também não tem nada nessa farmacêutica, eles mostram uma redução significativa na contagem de droga, nos níveis de metaloproteinários da matriz e toda a questão imunológica, mostrando um efeito anti-inflamatório, na hora que algo se chama de anti-inflamatório, sai da categoria cosmética, passa para a categoria medicamento, e aí toda a aprovação é diferente. Falando anti-inflamatório, só que você não quer efeito inflamatório. Só que se vai usar uma forma de dizer como um efeito específico anti-inflamatório mudaria de categoria, e essa seria muito maior. E mostrando aqui vários tipos de dentifrício poliuretanoso, eles endometrado momento tem para adotar áreas e nós vamos ver que tanto ainda não tem nenhum estudo ainda, mas isso é o reporte da EAA. Nos Estados Unidos eles têm o número de eventos adversos registrados, coisa que nós não temos. Quem registra os nossos eventos adversos é o Instagram, e aí a coisa pode ficar um pouco mais equivocada. Mas os registros de efeitos adversos não diferem entre as marcas comerciais de dentifrício. Então, com base nisso, a gente entende, a minha educação muito que precisamos lembrar, não é tão médico. O dentista deve ver o dentifrício de acordo com as necessidades do paciente. Os agentes de podem pensar se é uma alternativa adequada para diversos problemas. Ele não apresenta também seguro, embora seja uma excelente forma de aplicação da caloria. E lembrando a quantidade reduzidas de deve ser lá. Ou seja, essa é uma outra questão muito importante que nós precisamos educar as pessoas. E tenho certeza que se a gente usar esse conhecimento, a gente vai fazer uma oftalmologia. Quando a gente faz uma patologia melhor, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais consciente, estamos praticando uma na ciência, certamente isso nos deixa muito mais feliz e agradecer a presença de vocês da cidade. Eu sei que estamos tendo um churrasco agora, então tenho na verdade de gaúcho. Também estou por isso, mas fico à disposição do professor Jaime para formular lá dentro de certamente a ciência também precisa ser louvada e nós estamos aqui para louvar a ciência e poder, tanto como a Academia Brasileira de Odontologia, mostrar qual é a situação científica envolvendo os dentifrícios. Obrigado. Jaime, por favor. Então, nós gostaríamos de saber depois dessas duas explicações, a gente tem pouco perguntar para comer. Mas, realmente, essa questão está sendo assim, mas na verdade, nós perguntas, pelo menos no chat, acho que a gente não tem negociação esperada. Algum de vocês gostaria de tirar alguma dúvida para nós para tirar alguma dúvida? Ninguém? Por favor. Não existe, né? Obrigada, Luciano, pela excelente conferência, esclarecedora. Que está sendo mostrado aqui, né? Se dava aí a uma fórmula com poliuretanoso estabilizada, né? Isso é verdade. Esse estabilizante pode ter alguma relação com essas reações que foram detectadas, ou a gente realmente deve atribuir isso pela Obrigado pela pergunta. Na verdade, é o seguinte: um dos problemas históricos do poliuretanoso é que ele não era estável. A gente tem que fazer uma solução para um trecho lá nos anos 50. O poliuretanoso é mais novo, já anterior a mim ser nascido, mais de 55 anos da minha idade. Mas o problema é que para fazer uma formulação do poliuretanoso, tu fazia e logo ela não estava mais ativa. Então, a primeira coisa que você fez foi tentar estabilizar. E todas
empresas que usaram a alquimia para tentar achar uma forma de estabilizar, né? Todas elas conseguiram, né? Em diferentes segmentos, né? E isso hoje é um ponto do conhecimento, né? Que estabilizar, trabalhar a química mais também tem probabilidade que tem a ver com o estabilizante, porque só um dos sabores tem uma quantidade de atividades muito maior. E aí, claro, toda a identificação do trabalho no laboratório e olhando os resultados, sempre tem aquele com um dos aromatizantes, um dos sabores, para ser mais específico. Tudo, alergia, todo mundo pode ter, né? E a qualquer coisa. E o importante nisso também é lembrar, eu tive no meu consultório, era o uso do patógeno, né? E aí suspendia e resolvia, né? Mas não pode ficar 2 meses, 3 meses sofrendo para daí suspender uma semana só. E os nossos pacientes odiavam as fórmulas que eu tinha de dentifrício sem e aí eles tinham manchamento, um pouco engraxado, e faltava alguma coisa. Aí lavar a louça sem uma coisa bom, não fica bom. E assim, por mais que a gente tentasse tratar menos claro, com a química sem química, né? Não dava certo, era muito ruim. Mas as alergias ao óleo, todas se resolviam e sempre tem um produto novo de contato. O dentifrício é um produto de contato. Isso vai também com protetor solar, também com diferentes pomadas, ou enfim, cremes que utilizam. A gente pode ter, e o desafio é onde está. Então, tudo indica assim, não tem que seja, mas tudo indica que seja na do flavorizante, até porque, no outra parte, é uma das coisas ruins, o metal não tem gosto bom. E aí, as pessoas não querem ter gosto ruim. Quem prescreve sabe, todo mundo odeia perceber essa prescrição, porque não é gosto. É pior do que já foi, mas não é gostoso, não é. Complementando aí, que a Branca pegou, né? Eu mostrei lá no meu laboratório, vou mostrar para vocês. Fiz o experimento lá na minha casa. Eu estou aposentado, né? Mas eu perdi aí a mania de ser pesquisador. Então, na minha casa, um monte de experimentos. Na pandemia, dei todas as aulas práticas. E um dos experimentos que eu fiz foi eu comparei o Colgate Total com o Oral B. Na minha casa, fazendo um experimento. Eu mostrei que o Colgate Total está mais utilizado. Que mostra quanto de estranho está aqui. Então, agora, se isso pode ter sido a razão do maior número de casos que é feita colateral, ninguém sabe, né? Mas que ele está mais utilizado, isso comprovei fazendo experimento. Também podem comprovar o que foi realmente, se foi o produto ou não. E eu gostaria de deixar claro que eu acho que também falei dessa apresentação. Você sabe, eu desenho a brasileira de hoje, por exemplo, grandes nomes, pessoas que não é o melhor, a própria melhor biologia, melhor de todas, porque é vocês. Então, realmente, eu não tenho conflito de meu evento, no congresso, na vida, na personagem, na conversa. Mas depois eu fico incomodada, eu sempre fico apaixonada na página. Porque já usava. E eu fico incomodada, eu fico muito incomodada, eu tinha uma quantidade grande, porque eu faço campanha, eu faço coisa, eu compro para dar, faço minha conta. E eu fiquei incomodada, porque eu recebi uma ordem que eu não fizesse desenho, eu não joguei, eu guardasse. Peraí, como eu guardar isso aí? Sensacional, qual é o problema? O meu questionamento veio daí. Porque a cara é uma coisa, nós somos todos diferentes. Então, às vezes, uma coisa que eu já vi pacientes conversarem comigo, eu faço um gloss, aquele gloss pode desligar, e teve uma baita reação, não, eu acho que duas pessoas realmente mas essa ideia, a gente estão interpretando errado a questão de cloreira, e principalmente nós que não somos da área, exatamente, eu tinha mudado a ordem, mas eu não vi nada, mas eu fiquei muito incomodado, porque até eu usava a pasta, usava a palete pequena, minha tinha preocupação de comprar a pasta fora, tinha uma, não tem problema, mas eu muita dúvida, gente, eu tô abrindo com você, também não entenderam. Por que estão criando confusão aqui? Eu essa coisa não pode fazer confusão. Não vai falar mal de uma coisa, você tem ciência no meio. Será que bom, acho que é importante deixar porque também não podemos
uma matemática, uma estatística. Dependendo no Brasil da experimental. Qual a dependência experimental? Porque chegando ali, é normal. Você vai ter sempre lança produto novo. Mas quanto por cento da população? 0,000%. Da população brasileira. Então, 10% de milhões. Vai parecer um mercado maior do que o país. Então, ninguém acreditou que era experimental. Só continuaram usando, continuaram com a gente causar a doença. Daí, a pessoa tratar a causa do anti-inflamatório, considerando que era outra doença. Então, está claro para as pessoas que não estão vendo pela rede no Brasil, está claro que reações de contato experimental é normal. A porcentagem que varia dependendo do agente. Então, acho que essa é uma parte. E lembrando, quando eu mostrei aqueles dados dos Estados Unidos, nós não temos a cultura brasileira de registrarmos eventos adversos nos órgãos reguladores. Então, esse é um grande problema. A gente não tem ideia de números. Uma boa prática de registrar. E outras coisas que não sejam isso, entrem no mesmo barco. Como a divulgação não passa por revisão de nenhum par, a revisão é o Instagram, a coisa pode ficar mais complicada. Acho que tem um outro agravante aí que está acontecendo no presente, é que as pessoas estão alegando que interromperam o uso experimental e continuam com o problema. Então, esse caso que eu mostrei, eles mostram que você interrompeu o uso experimental, isso aí em questão de dias ou meses. Mas teve um caso que eu mostrei, demorou 3 meses. Depois de 3 meses, a pessoa voltou totalmente normal. Então, está ocorrendo no presente que as pessoas estão alegando. Problema do creme dental porque nós interrompemos o uso e continuamos com o problema. Às vezes o problema é outro. Né? Muito do problema também chama-se é Instagram, rede social, fake news. É isso que faz a gente realmente querer esclarecimento. E por isso que nós estamos aqui. Alguma outra consideração? Bom apetite. Não, gente, valeu. Eu acho que valeu pra gente realmente tirar de nós. Tem antagonismo ou trabalhando, vamos dizer assim, na sua concentração com o Floreto, que possa dar algum tipo de... Nada não. E lembrando que o mesmo flavorizante é utilizado em todas as fórmulas do mundo e deu uma interação com o gene brasileiro. Renato não ia pôr Floreto. Foi pro estanho. Foi estanho, ele está mais ativo. Flavorizante junto com o estanho. O que poderia acontecer? Você tem dois agentes com mecanização diferente. Então, você tem 2 agentes com mecanização diferente. Um provocando uma irritação na mucosa e o outro agente ajudando com oxidante. Então, essa combinação de efeitos pode ocorrer, mas nunca ninguém provou nada disso. Mas, a princípio, quando você tem 2 substâncias com 2 mecanismos de ação, você pode ter uma somatória de efeitos, mas não está nada comprovado. Porque se você a fórmula que você teve mais casos, essa fórmula comenta. As outras fórmulas você tem muito menos casos. Estranho. Não, mas é coisa mundial, Renato. Não é possível acontecer. E realmente, quando começaram a falar, foi uma coisa assim, 13 casos. Não, a formulação é a mesma. Exatamente igual. É exatamente igual. Eu não fico, minha esposa serve, porque ela ouve com a porta fechada. Ela fica de boca fechada o dia todo. Ela ouve de boca fechada, então eu não falo nada. E ela escovou dentro, assim, não, sempre que é mais forte, mas ela não serve nada. Então, bom, então eu acho que missão dada, missão cumprida. A minha curiosidade